Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta quarta-feira, da 11ª semana do Tempo Comum. O texto desta quarta se encontra lá no segundo livro de Reis, capítulo 2, e nos diz assim: Quando o Senhor quis arrebatar Elias ao céu, num redemoinho, Elias e Eliseu partiram de Gilgal. Tendo chegado a Jericó, Elias disse a Eliseu: Permanece aqui, porque o Senhor me mandou até o Jordão. E ele respondeu: Pela vida do Senhor e pela tua, eu não te deixarei. E partiram os dois juntos. Então 50 dos filhos dos profetas os seguiram, e ficaram parados à parte, a certa distância, enquanto eles dois chegaram à beira do Jordão. Elias tomou então o seu manto, enrolou-o e bateu com ele nas águas, que se dividiram para os dois lados, de modo que ambos passaram a pé enxuto. Depois que passaram, Elias disse a Eliseu: Pede o que queres que eu te faça, antes de ser arrebatado da tua presença. Eliseu disse: Que me seja dada uma dupla porção do teu espírito. Elias respondeu: Tu pedes uma coisa muito difícil. Se me vires quando me arrebatarem da tua presença, isso te será concedido. Caso contrário, isso não te será dado. E aconteceu que, enquanto andavam e conversavam, um carro de fogo e cavalos de fogo os separaram um do outro. E Elias subiu ao céu no redemoinho. Eliseu o via e gritava: Meu pai, carro de Israel e seu condutor. Depois não o viu mais. E tomando as vestes dele, rasgou-as em duas. Em seguida, apanhou o manto, que Elias tinha deixado cair, e voltando sobre seus passos, estacou à margem do Jordão. Tomou então o manto de Elias e bateu com ele nas águas, dizendo: Onde está agora o Deus de Elias? E bateu nas águas, que se dividiram para os dois lados. E Eliseu atravessou o rio. Amados irmãos e irmãs, eu quero chamar bastante a atenção de vocês, em relação a esse texto aqui que nós estamos vendo, do segundo livro dos Reis, no capítulo número 2. O texto ele é muito claro ao nos mostrar aqui o final da missão profética de Elias. Nós estamos então vendo que Elias, na verdade, foi arrebatado ao céu. Isso aqui é muito famoso, inclusive dentro do Novo Testamento isso aqui é relatado. Mas o que poucas pessoas sabem é que tudo isso aqui é uma grande figura de linguagem para poder mostrar outras coisas sobre esse grande profeta. O fato de que ele não chegou a morrer e sim foi arrebatado, deseja revelar que ele tinha uma grande santidade. Para dizer o seguinte: quem é santo não experimenta a corrupção. Quem é santo não acabará então morrendo, como as outras pessoas morrem, mas terá a vida eterna. É esse o grande objetivo pelo qual o autor sagrado acaba colocando Elias nesse contexto aqui. Mas, amados irmãos e irmãs, existem outros fatos que esse texto aqui deseja evidenciar para nós. E quais são eles? Se você observar muito bem, nós temos aqui Elias e o seu sucessor, que é Eliseu. Se você observar, Eliseu, ele é tão firme, mas tão firme a Elias, que mesmo ele dizendo: Você vai ficar aqui porque eu vou ter que ir embora, ele diz: Pela vida do Senhor, eu não vou te deixar. Mas estamos vendo uma característica de fidelidade. Eis aqui o exemplo do que é um discípulo de verdade. E olha que legal. O discípulo de Elias era Eliseu, e no decorrer do texto, nós vamos vendo que a mesma graça que acompanhava Elias acaba acompanhando depois o seu discípulo. Para dizer em outras palavras, aquele que realmente é fiel ao mestre, ele acaba recebendo os mesmos dons, o mesmo espírito que acompanha o mestre. E agora você já deve estar entendendo porque eu estou colocando isso, Porque quando nós olhamos para Jesus, e agora nós vamos entender que toda a Bíblia aponta para Cristo, olha agora tudo isso e pensa o que isso quer nos ensinar como pessoas e como discípulos. Eu preciso também ser fiel. Eu preciso jamais abandonar a vontade de Deus. Eu preciso jamais abandonar os preceitos de Deus, os seus mandamentos, a sua ordem, o seu querer, a sua vontade. Embora, muitas e muitas vezes, eu sirva de chacota para os outros. Mas eu preciso jamais abandonar a vontade de Deus, mas segui-lo. Seguir a sua vontade, cumprir o seu querer. É isso que o texto realmente quer nos apontar. E aí, de fato, aquele que foi tão bem fiel, depois no final do texto, vai nos mostrar que de fato ele recebe então o Espírito que acompanhava Elias, o poder de Deus. Tudo isso pela fidelidade que ele tem.
E aí eu também quero fazer um último apontamento, que é um apontamento mais catequético. Percebeu aqui uma espécie de uma sucessão, né? O espírito que acompanha um vai para o outro e assim por diante. Nós podemos então ver aqui um pouco daquilo que depois, obviamente, já no contexto da nova aliança, já a partir de Jesus Cristo, mas que nós já vemos há 2000 anos de história, vemos na Igreja Católica. A sucessão apostólica. De fato, Deus acompanha um, chega um tempo que a missão de um se vai, mas Deus dá então esse dom, Deus também dá essa graça ao outro. E é isso que acontece com os nossos papas há 2000 anos de história. Então já vemos aqui um pequeno germe daquilo que vai acontecer efetivamente com a graça de Deus depois. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã, te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais!